Se você olhar pelo olhar científico da coisa, a Terra tem 274 milhões de anos. Mas tá errado ainda. Tá, a Terra tem 4 bilhões de anos. 274 bilhões de anos, eu falei. Não, mas a Terra tem 4 bilhões. O universo tem 13 bilhões. Não, mas aí a questão é que a gente não conhece nem o nosso planeta. A gente vai conhecer de universo. Ratanabá tem 25 mil anos, tá? E é aqui no Brasil. Tá, não, mas tu tá de zoeira comigo, né? Não, pera. Só um pouquinho. Paulo, tu acredita em Ratanabá mesmo? E vamos pro Pontifex agora. Boa noite, Pontifex. Eu só vi pelo último nome, Pontifex. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Fale. Que bom. Por que é que alguém se torna ateu? Por quê? Ah, depende de pessoa pra pessoa. No seu caso? No meu caso, Deus parou de fazer sentido pra mim. A existência de Deus. de Deus Deveria fazer sentido pra você? Não, só tô dizendo que pra mim ele deixou de fazer sentido como uma existência. Pra mim ele não... Sim, porque assim, ó... Por quê? Eu vou te explicar... Então eu vou te explicar por quê. Não é que Deus quis fazer, porque Deus não faz nada. Porque Deus não, pra mim Deus não existe, tá? Então não é que Deus parou de fazer sentido pra mim. Deus não faz sentido a existência de um Deus. É isso que eu quero dizer. Não faz sentido a existência de um Deus pra mim. Não faz sentido a existência de um Deus pra você porque você não encontrou ele ou porque você procurou e não achou nada? Tu quer que eu fale especificamente do Deus que eu cria e que eu deixei de crer? Não, então, esse é um ponto fundamental, porque Deus, ele nem sequer é nome próprio. Você precisa especificar uma entidade para poder falar dela. Tá, Deus da Bíblia. Qual Deus você se refere? O Deus da Bíblia. Não, mas não tem nome. Deus, né? Ele não tem nome, ele não tem nome, ele é o Deus da Bíblia. Então como que você faz para encontrar alguém que não tem nome e não tem uma referência? Exatamente. Vamos lá, então. O que acontece, tá? O Deus da Bíblia, o Deus dos evangélicos, o Deus dos cristãos em geral, ele é um Deus que não faz sentido existir. Por que ele não faz sentido existir, tá? Vamos começar pelo como é que surgiu o cristianismo. O cristianismo, ele surge derivado do judaísmo, né? Ele surge derivado do judaísmo, ele é uma apropriação cultural do judaísmo, que os judeus não autorizaram que fossem usar a crença deles para fazer isso, eles simplesmente pegam toda a crença dos judeus, mudam completamente tudo que eles pensam, criam o próprio Deus artificialmente, e no momento que a Igreja Católica define aquele Deus ali na Bíblia Sagrada que eles acabam montando, na estrutura cristã que a gente conhece, que a gente tem até hoje, quando ela faz isso, ela cria uma hidra. Porque cada linha teológica que vai seguir dali vai ter uma cabeça diferente, vai ter um Deus diferente para ela. Então esse Deus artificial que eles criaram quando eles fundamentam o cristianismo, que era baseado no Deus judaico, mas é completamente diferente do Deus judaico, ou seja, não é o Deus judaico, eles alteram completamente esse Deus e agora qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia e criar um Deus para si mesma para poder seguir. Logo, que Deus é esse? Não sei, cara, porque não tem definição esse Deus deles. É o que cada um acha que ele é. Se tu for na Adventista, ele vai ser um tipo de Deus. Se tu for na Testemunhas de Jeová, ele vai ser outro Deus. Se tu for na Batista, ele vai ser outro Deus. Se tu for na Luterana, ele vai ser outro Deus. Se tu for na Católica, ele vai ser outro Deus. Se tu for na Católica Ortodoxa, ele vai ser outro Deus. E cada coisa vai ter um Deus diferente, que vai ser completamente diferente de outro dentro da mesma religião. Então, qual Deus? Não sei qual Deus. Esse Deus aí, que eles apresentam como Deus, mas cada um cria o seu. Tá, então deixa eu te perguntar. Esse Deus que você está se referindo aí ao povo evangélico, ele é um Deus, mesmo sendo absorvido pelo cristianismo do judaísmo, ele é um Deus típico do judaísmo? Não, ele não tem nada a ver com ele não tem nada a ver com o Deus judeu. Mas foi os judeus que inventaram esse tipo de aceitação divina, Deus? Foi os judeus que criaram esse Deus deles, judaico. Não, o Deus judaico foi eles que criaram. Sim, foi. Não, sim, foi. Primeiro porque, assim, eles criaram esse Deus. Primeiro porque assim, judeu não é um povo. Judeu não existe um povo chamado judeu. O judeu é uma aglomeração de pessoas. São pessoas que se reuniram e foram montando tribos, e a partir daí eles decidiram. E primeiro que nem é judeu, o nome correto é Yahudim, né?
Tanto que se você voltar na história, Jerusalém não existe, existe Yahushalaim. Tá? Então, assim, o que acontece é que existe um conhecimento muito antigo que foi atrofiado com o tempo e as pessoas ali oportunistas, né, com o tempo, viram que poderiam tirar vantagem desse conhecimento e foram montando as religiões. Mas Exatamente. Os judeus, eles não são proprietários de nada, eles simplesmente roubaram um conhecimento que já existia, né, e foram apregoando isso aí. Mas assim, primeiro que, cara, você falou que Einstein era ateu. Einstein não era ateu. Era ateu, sim. Não, ele não era ateu. Era porque sim. Einstein era maçom. E para você ser um maçom, a primeira coisa que você precisa fazer era acreditar em Deus. Tá? É a primeira questão. Então, assim, e outra questão é o seguinte, se você pegar os físicos famosos, matemáticos famosos... Não, mas é que assim, antes de tu começar o galope, começar a amontoar argumento, vamos voltar pro anterior ali ainda, tá? Tu disse que... Tá, vamos voltar ali, porque tu disse que os judeus... Eu não disse que os judeus não se apropriaram do Deus, tá? Eles roubaram o Deus dos sumérios, tá? E dos cananitas. Foi porque eles eram politeístas. Isso, mas eles pegaram esse Deus... Eles pegam esse Deus... Que é um outro deus completamente... Eles pegam um deus do panteão. Eles pegam um deus do panteão cananita e eles elegem esse deus para servir. Lá em 800 a.C., que eles começam a agrupar essas ideias de Deus, tá? Antes disso é só relatoral. É em 800 a.C. que eles começam a elaborar os textos. A primeira vez que o nome Yahvé, acho que é Yahvé que eles chamam, né? Não tenho certeza como é que eles chamam no hebraico. Mas a primeira vez que eles citam esse nome de Deus no livro deles... Não, é o tetragrama. A primeira vez que eles citam o tetragrama num texto, que o nome tetragrama, que o tetragrama aparece em algum texto, é perto de 1000 a 800 a.C., tá? Antes disso não tinha registro desse nome. Então é naquele momento que começa a se firmar a cultura desse povo. Tá, então assim, ó, eu não vou nem questionar, porque eu não tô entrando na discussão do judaísmo, tá? O judaísmo tem o Deus deles também é um Deus copiado de outra religião, e é um Deus que também não tem sentido nenhum existir, porque é só uma criação de um povo, pra tentar justificar as doideiras deles, tá? Eles usam esse Deus pra botar a culpa das merdas que eles fazem. Só que o cristianismo se apropria desse Deus que eles criaram e que eles já tinham criado toda a mitologia ao redor dele, todas as formas de adoração a ele, e o cristianismo água o judaísmo, para que para fique mais fácil de dissolver para as pessoas. Então, o cristianismo é uma aberração religiosa, porque ele simplesmente se apropria culturalmente da identidade de um povo, de uma ideia de um Deus de um povo, muda completamente esse Deus sem dó nem piedade, como se, por exemplo, aqui, sei lá, vamos pegar se os evangélicos hoje se apropriassem da cultura afro dos terreiros e começassem a utilizar nos seus cultos, tá? Spoiler, eles já fazem isso, tá? Então, basicamente, nós estamos fazendo o cristianismo 2.0 aqui no Brasil, porque nós estamos nos apropriando de uma religião e fazendo o cristianismo o cristianismo se apropriar dessa parada e usar os rituais dessa religião na religião deles. Mas é isso que o cristianismo faz. O cristianismo simplesmente rouba o judaísmo, rouba as ideias do judaísmo, água ele para ficar mais palatável para as outras pessoas e vende ele numa forma muito mais fácil de ser consumida do que o judaísmo era normalmente. É porque, na verdade, o judaísmo é uma religião predatória, né? Ela simplesmente engole tudo que tem à volta dela e não permite uma religião diferente da dela. Esse é um dos grandes problemas. E é o que o cristianismo copiou dela também, né? Então, mas acontece que o cristianismo, quando o imperador lá, Constantino, decidiu abraçar todas as religiões para salvar o Estado, foi quando realmente nasceu o cristianismo. O maior milagre do cristianismo foi a conversão de Constantino, né? E a religião só perdura até hoje, só existe até hoje porque o imperador permitiu, né? Juntando o paganismo. Então, tudo numa religião fez só. Um sincretismo, fez um belíssimo de um sincretismo ali. Para salvar o Estado. E não deu certo. Não deu certo. Na verdade deu, porque hoje o que rege, qual que é... Não. Ele não salvou o Estado, né? O Estado morreu, né? Não, o Estado só se camuflou. Qual que é o país mais potente do planeta Terra hoje? É os Estados Unidos, não é? Qual que é o símbolo máximo dos Estados Unidos?
Águia. águia, não é águia, então, exatamente, é o mesmo que Júlio César usava, a mesma coisa. O É Estado ele verdade. só se Não deixa de ser. camuflou. Não deixa de ser só se verdade. camuflou, entendeu? Agora, assim, eu sou um pesquisador com relação a esse negócio de Deus. Cara, eu procuro Deus há mais de 20 anos e eu vou falar para você, eu nunca encontrei nada que me revelasse que Deus existe. Mas eu também nunca encontrei nada que me revelasse que Deus também não existe. Mas aí vem um spoiler pra ti também, ó. Não existe prova de inexistência de algo. Mas aí é que tá, eu já acredito que a maior prova da existência de Deus é que ele não quer se mostrar. Porque se você for olhar a Bíblia através do olhar da ciência, Deus, como primeira pessoa, ele fala 7 vezes na Bíblia durante 7 versículos, depois ele não fala mais nada. Em primeira pessoa, como um Deus, é realmente Deus. Mas ele manda uma coluna de fogo pra guiar os israelitas no deserto. Mas aí já entra o contexto seguinte, religioso e de um determinado povo. Porque daí você já está escrito lá, Senhor Deus. Aí já tem uma identidade no Deus. Entendeu? Aí já sai de uma divindade única e onipotente. Aí já entra a religiosidade. É diferente. E tem o ponto também do faraó, né? O faraó, tipo, eles literalmente queriam convencer o faraó que Deus existia. Daí Deus faz todas aquelas pragas e ainda por cima mata o filho deles, né? Não, mas aí não é Deus. Aí é Senhor Deus. É diferente. Já sai da questão da onipotência. É igual eu estou tentando explicar. Deus, ele é tido em primeira pessoa na Bíblia durante 7 versículos, durante 7 passagens, e depois ele não fala mais absolutamente nada. Ele desaparece. Mas quando ele fala com Jonas? Não é Deus, é Senhor Deus. Já tem uma identidade. Quando você coloca a palavra Senhor, ela tem uma transliteração, ela tem uma tradução, ela tem um significado, ela tem uma identidade. Entendeu? Não. Então, foi por isso que eu perguntei para você aquela hora. Quando você se refere a Deus, você precisa dar uma identidade para poder encontrar uma primeira pessoa, para daí dizer, ó, eu não acredito em você porque eu tenho certeza plena que você não existe. Certo? Só um pouquinho. Ô, Cali, tu quer entrar? O Cali é ex-seminarista. Ele pode dar uma clareza aí se ele quiser, se ele topar entrar. Se não, vou ver com ele aqui se ele pilha. Então, aí o que acontece é o seguinte, depois da construção, não é construção do mundo, existem erros gritantes na inscrição da Bíblia, né? Primeiro que a Terra ela não começou depois da criação do homem no Jardim do Éden. A Terra recomeçou. Se você olhar pelo olhar científico da coisa, a Terra tem 274 milhões de anos. Então a Terra ficou... Mas está errado ainda. Não está errado. Tá, a Terra tem 4 bilhões de anos. Não, 274 bilhões de anos, eu falei. Não, mas a Terra tem 4 bilhões. Não, 274 bilhões, meu filho. Não, brother, ela tem 4 bilhões. O universo tem 13 bilhões. Não, mas aí a questão é que a gente não conhece nem o nosso planeta. A gente vai conhecer de universo. Sim, a gente consegue datar. Não consegue. Boa noite, Kali. Boa noite, Misa. Tá me ouvindo tranquilo? Tô, pode falar. Me explica essa ideia de Senhor Deus que eu não entendi. Exatamente. Eu ia pedir pra você, Paulo, explicar um pouco melhor o que você quer dizer com esse Senhor Deus. O Pato já tá querendo entrar também. O que eu quero dizer com o Senhor Deus é que quando as pessoas anexaram a palavra Senhor junto com a referência a Deus, porque Deus ele é uma referência. Você está dando uma referência à existência de alguma coisa, no caso divino. Você deu uma identidade para essa divindade. Então, Paulo, mas a questão aqui, eu acho que a gente tem que discutir a introdução do Senhor, que no caso é Adonai em hebraico. Não, Senhor é uma coisa, Adonai é outra coisa. Não, Adonai é a palavra Senhor em hebraico. Se traduzir, você vai chegar em Adonai. Não vai. Tudo bem, Paulo, mas seguindo em frente aqui, para eu falar para o público o que aconteceu, por que aparece Senhor ali. Os judeus passaram a entender que o tetragrama não podia ser pronunciado a partir das leis de Moisés ali. Só os sacerdotes ou em momentos religiosos eles pronunciavam o tetragrama. E daí eles passaram a adotar Adonai, que é a palavra Senhor, para se referir ao tetragrama. Então até em leituras públicas, quando aparecia o tetragrama lá, o sumo sacerdote não lia o tetragrama para o público. Ele lia Adonai.
Então Adonai virou o termo público para se referir a essa deidade específica, a qual eles temiam e, portanto, respeitavam essa lei de não falar o nome dele, que era o tetragrama. Então, é difícil falar que Senhor é uma coisa separada de Adonai, do tetragrama, porque era o jeito respeitoso e com temor que os judeus se referiam a ele. Tá, Eles você estavam tentando sabe cumprir uma lei dada por essa divindade. Tá, você sabe que Adonai é nome de o que os judeus chamam de gênio, né? Porque aqui no Brasil a gente chamaria de demônio, né? Você sabe disso? Não, né? não, Bem na hora a do partir chapéu ali. Desculpa. A partir do texto bíblico não tem como afirmar o que você está afirmando. Não sei não, cara. Eu acho que, diante daquilo que eu sei, que Adonai, pra mim, é um demônio. Tanto que Mas ele da onde você tirou a informação que Adonai é um demônio? Você já pegou a árvore da Cabala? Qual que é a primeira esfera que tem na árvore da Cabala? Então, Paulo, mas a árvore da Cabala é um texto medieval. A gente está falando aqui de um texto do povo cananita, do povo início da religião judaica. Eles não tinham nada a ver com a Cabala, são milênios de diferença de um para o outro. Não, negativo. A Cabala judaica ela é arcaica. Eu acho. Ela é arcaica pra gente que vive hoje, mas pro povo que viveu há milênios atrás, a Cabala não existia. Ela é uma coisa dos judeus místicos que vão surgir ali no século XIII, mais ou menos. Não sei não, cara. Eu acho que você está errado. Não vou discutir com você, mas eu acho que você está completamente errado. Tudo bem. Bola pra frente. Eu sugiro que todos façam essa pesquisa para ver onde surge a Cabala e esse lado místico do judaísmo. Porque ele não é uma coisa que surgiu com o judaísmo, é uma coisa muito posterior que surgiu ali por volta da Idade Média. Sim, mas acontece que eu estou explicando para você. Novo membro do canal, obrigado Larissa Barreto. O judaísmo, ele é uma questão assim, cara, que Cola no Zap Zapson. Ele passou a existir do nada, tá? Ele passou a existir do nada. O judeu não é um povo, é um aglomerado de povos, eu vou entendeu? discordar de você, Paulo, porque a gente consegue traçar a construção do judaísmo. A gente sabe os povos que desenvolveram a religião. A gente sabe traçar as etnias e os povos, as religiões antigas que se desenvolveram ao judaísmo. Nós temos até resquícios das deidades, por exemplo. A gente vai ter o tetragrama, o Yahvé, ele é citado em concorrência com Baal, por exemplo, porque eles faziam parte do mesmo panteão e Baal e Yahvé disputavam o cargo de deidade da tempestade, por exemplo. Então a gente sabe até as origens da onde eles surgiram. Todo o panteão cananita, panteão semita do Oriente Antigo, citam essas deidades e elas foram só afunilando. No caso do judaísmo, afunilou para adorar somente Adonai. Porque eles queriam impor um Deus único. Sim, por causa de Só disputa que territorial. acontece o seguinte, no judaísmo tem a questão do politeísmo até hoje. Eles mantêm um rito fechado dentro do judaísmo. Tanto que o judaísmo é ortodoxo, para você poder... não existem registros escritos no judaísmo ortodoxo quando se fala de conhecimento espiritual. É um conhecimento que ele é passado oral, entendeu? Porque ele é um conhecimento tão fechado que ele é proibido de ser disseminado para as outras pessoas. Assim como até hoje é proibido você falar sobre o nome dele sagrado. As pessoas acham que o nome sagrado de Deus para os judeus é Yahvé, ou Yod-Re, Vav-Re, ou YHWH, e não é nada mais que isso. Isso aí é uma coisa que os caras inventaram para as pessoas falarem e eles não entender que o Deus deles está sendo afrontado, está sendo humilhado, ou está sendo tão maldizendo o nome deles. Então o que eles fizeram? Eles criaram esses nomes e deram para as pessoas falar, falem o que vocês quiserem falar. Vocês estão aí falando como um bando de tolo, achando que estão ofendendo o meu Deus aqui, e vocês nem sabem o que estão falando. A realidade é essa. Entendeu? Vamos pensar o seguinte, se é um conhecimento secreto que ninguém tem acesso, como você sabe? E só Parece você sabe. Eu não sei o nome do Deus deles. Eu sei o nome do Deus que está aí para todo mundo ler, que são esses nomes que eu disse. Certo. Que é o que seria o tetragrama. Exatamente. É o que Certo. todo mundo sabe.
Cara, é só você pensar o seguinte, digamos que você seja devoto de um Deus, e esse Deus para você é realmente importante. Aquilo que você faz por esse Deus realmente é importante, aquilo tem uma importância para você. Você vai falar para o seu vizinho falar asneiro do nome desse Deus? Você não vai. Paulo, você vai manter aquele segredo para você. Deixa eu pintar um cenário para você. Entendeu? Imagina o seguinte, eu sigo um Deus. Vamos dizer que o nome desse Deus é Joaquim. Certo. Eu sigo o Joaquim e sempre adoro Joaquim. Um belo dia, o Joaquim chega para mim e fala: meu nome Joaquim é tão sagrado, mas tão sagrado, que se você falar em voz alta, você pode morrer. Você vai continuar com o nome de Joaquim? Não sou besta. Exato. O que você vai chamar Joaquim? Pode ser um pronome de referência honroso, como, por exemplo, meu senhor, certo? Uhum. É exatamente o que aconteceu. Adonai é o jeito honroso de chamar Yahvé. Porque Yahvé colocou Não, mas Adonai é um, Yahvé é outro. Que não poderia ser dito o nome dele. E por temor dessa lei, os judeus passaram a chamar de Adonai. Não, o César Loretti disse que em segurança desse Deus para querer esconder o nome dele. Não é a questão de segurança, é a questão de ser uma coisa sagrada para eles. Para os judeus é sagrado o nome do Deus deles, entendeu? É essa a questão. Exato. E eles levam muito a sério. Eles passaram a usar um jeito de se referir a ele sem precisar usar o nome dele. Que eles não, mas lá dentro do judaísmo, eles têm o nome. Lá dentro, onde eles purificam tudo. Sim, mas eles nunca negaram isso. Eles falam o nome. Fala disso, inclusive. Que dentro do ritual, dentro do templo, os sacerdotes poderiam usar o nome. Mas acontece que a Bíblia, cara, o próprio nome já diz, é um aglomerado, é um compilado de conhecimento. Os primeiros autores bíblicos, eles não têm nem nome. Não existe datação para os primeiros autores bíblicos. Nenhum autor bíblico tem nome. É, isso é verdade. Entendeu? Então, como é que daí... o que eles fizeram? Existia um grupo de homens que, muito antigo, que eles pegavam esses documentos e eles iam aglomerando em pequenas bibliotecas, né? Onde tinha uma cidade bem desenvolvida, eles iam guardando esse tipo de conhecimento. E as pessoas foram juntando esse tipo de conhecimento e criando esse compilado chamado Bíblia. Não, no caso a gente sabe mais ou menos como foi o processo de formação da Bíblia, a gente sabe que foi período de tradição oral, a gente trata de algumas fontes diferentes, que é uma coisa um pouco mais complicada, então não vou entrar aqui. Mas a gente tem a fonte principal, que é a fonte deuteronômica, que vai ser os sumos sacerdotes ali da época de Esdras e Neemias, que vão de fato compilar e escrever o texto. Então a gente tem uma construção oral por milênios, que chega lá na época de Neemias, mais ou menos, essa tradição oral e alguns fragmentos de textos que foram sendo recolhidos ao longo do tempo, e eles formalizam a união final. Isso quanto tempo antes de Cristo? 700, eu acho, ou 1000? Mas é 800, 700 antes de Cristo que começa a se reunir em texto. Tá, mas acontece que é o seguinte, a dissimulação, não dissimulação, a disseminação do conhecimento de Deus sob o aspecto de uma divindade única e onipotente começou 4.000 anos antes de Cristo. É difícil de traçar isso porque não tem essa questão de falar que é uma divindade única desligada de um panteão. Nunca faz esse desligamento. As primeiras referências sobre Deus como uma entidade única, criadora dos céus e da terra, onipotente e onisciente, começou 4.000 anos antes de Cristo. De onde é que tu tirou quem? De onde é que são esses escritos? Tô lembrando o nome aqui. Eu vou lembrar o nome aqui, eu já falo. Tá falando do zoroastrismo? Não estou falando do zoroastrismo. Porque eles são considerados a primeira religião monoteísta, né? E é uma afirmação complicada, porque não seria nem monoteísta, seria enoteísta, né? Eles seriam uma religião que acredita que existem vários deuses, mas eles seguem um específico. Então, o termo seria enoteísta, que acha que tem um deus maior que os outros. Mas eles em momento nenhum negam. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Deixa eu perguntar, Paulo, de onde é que tu, só pra eu não perder o fio da meada, que muita gente perguntou aqui, de onde é que tu tirou um número de 274 bilhões de anos do universo? De onde é que eu tirei esse número? Deixa eu lembrar aqui agora, que é bastante coisa pra me lembrar. Eu sou um cara sozinho, vocês estão em quantos? Em 10 aí? Não, 2, eu e o Cali só. Tá, então, pede pro pessoal pesquisar aí no Google aí, qual que é o dinossauro mais antigo do mundo, que foi encontrado no Rio Grande do Sul ali. Você já vai ter uma ideia mais ou menos. Mas é milhões de anos.
Não, mas tem um estudo que fala sobre isso aí. Sobre a existência humana. A existência Não. humana não. A existência da Terra. Não, mas 274 bilhões é impossível. O universo não tem 13 bilhões. Tem 13 bilhões e uns quebrados, na verdade. Cara, você já estudou sobre os relógios feitos de minério que se encontram dentro das cavernas? Oi? 233 milhões. Ó, Staurikosaurus pricel, encontrado no Brasil, é datado de cerca de 233 milhões de anos durante o período Triássico. Milhões. Esse é o fóssil mais antigo, né? Do mundo. Milhões. Isso, milhões de anos. Então, só que daí, cara, como é que eu vou explicar? Troca Mi pra Bi, né? Troca Mi pra Bi, daí vira. Tá, eu sei que é uma coisa surreal e é até meio fantástico de falar. Até tem algumas coisas que eu não vou usar falar para os caras não me chamar de maluco nem tirar sarro da minha cara. Ah, não, mas já é tarde demais pra isso. Não, mas acontece que é assim, cara, aquilo que para você pode ser uma sátira, para mim é conhecimento. E agora, o que difere as pessoas de pessoas é aquilo que elas carregam dentro de si como entendimento das coisas. Mas é que não há evidência de 274 bilhões de anos se o universo começou a 13. Cara, mas o pessoal fala que a Terra tem 25 mil anos, cara. Não, a Terra não tem 25 mil anos. Não, calma aí, deixa eu terminar de explicar. Que a humanidade tem como racionalidade ou começou a criar as coisas, deixaram de ser caçadores e predadores e nômades há 13 mil anos. Ah, pô, pelo amor de Deus. Você acredita nisso? Você acredita não. É que não tem um período, porque assim, a gente tem um processo de evolução humana que outras raças, a gente tem os Neandertais e o Homo erectus e todos esses outros parentes nossos, eles já tinham consciência também, a gente não tem como definir quando começou. Tem um livro chamado Sapiens, que é bem polêmico, porque ele afirma que houve uma revolução cognitiva aos 70 mil anos, onde a humanidade começa a ter consciência. Só que todo mundo que lê esse livro refuta ele. E diz, cara, não é bem assim que funciona. É um processo mais gradual, que aconteceu ao longo de milhares e milhares e milhares e centenas de milhares de anos. O pessoal aqui está dizendo 300 mil anos. Que daí começa, assim, a ter o mais próximo do Homo sapiens, aquilo que a gente tem de consciência, entende como consciência hoje. Mas a gente tem, por exemplo, foi encontrado há pouco tempo atrás agora, uma cidade num período que não se acreditava que haviam cidades. Que foi lá pelo ano... 10 mil... Isso aí. 3 mil anos. Então isso aí foi uma coisa que a arqueologia tinha uma certeza até encontrar essa cidade. Encontrou essa cidade, então agora se mudou os paradigmas. Agora a gente sabe que já existiam instalações ou cidades que existiam antes desse período. Cidades extremamente rudimentares, mas existiam, né? Ratanabá tem 25 mil anos, tá? E é aqui no Brasil. Tá, não, mas você tá de zoeira comigo, né? Eu adoro as evidências. Não, pera. Só um pouquinho. Paulo, tu acredita em Ratanabá mesmo? Cara, vamos conversar então, vamos lá. A gente nunca teve alguém que falou de Ratanabá aqui. Calma. Boa! Vamos lá. Aqui, agora eu tenho uma pergunta muito importante. Que a galera de Vai. Ratanabá é a mesma galera do ET Bilu. Paulo, sim, a galera do... Cara, primeiro assim, eu diante de tudo que eu já vi, que eu já li, que eu já pesquisei, eu não acredito em hipótese alguma em alienígenas. Para mim, alienígenas não existem, nunca existiram. E o que seriam as criaturas que estão enterradas em Ratanabá que têm crânios alongados? Eu já vi um documentário do Instituto Dáquila sobre Ratanabá e eles falavam sobre essas criaturas. Então, cara, existe um processo de atrofiação depois que você morre, que o seu espírito ele se torna aquilo que você é. Aquilo que você constituiu quando você era matéria, aquilo que você produziu, o seu espírito se torna aquilo. E eu acredito que essas pessoas ali, principalmente ali, os chefes de religiosos deles, eles viam esse tipo de ser já, que eram, vamos dizer assim, canibais, que praticavam o mal, e eles enxergavam aquelas entidades e achavam que uma referência eram as entidades. E eles viam as entidades atrofiadas e
Isso é feito na África até hoje, alongamento de crânio. Era feito no Egito, o alongamento de crânio. Não, mas os crânios que eles dizem que acharam em Ratanabá são gigantescos. Cara, é como eu falei, a Terra é antiga demais. A Terra é muito antiga demais. Tá, mas Entendeu? assim, ó, quem é que fundou Ratanabá? Ah, mas daí eu também queria saber, né, pô? Se eu soubesse isso aí... O que tu sabe sobre Ratanabá? O que tu sabe sobre Ratanabá? Cara, eu sei que Ratanabá em si, como tá dizendo a palavra, eu não sei muita coisa, mas eu sei das referências que você encontra até mesmo na Bíblia. Da palavra. Entendeu? Que você encontra até mesmo na Bíblia, de povos que existiam lá, e até o próprio rei Salomão, ele mandava emissários, né, para cá, para o Brasil, para fazer troca de especiarias, troca de conhecimento, entendeu? Pegar pedras preciosas, animais. Como é que animais que só tem aqui na América do Sul foram parar lá em cima, lá no chifre da África? Tipo qual? Salomão fazia essa viagem. Entendeu? Algumas espécies de macacos, algumas espécies de palmeiras, entendeu? O próprio nome Brasil vem de um navegador chamado Barzilai, que era um cara que migrava de lá para cá, que era uma das poucas pessoas que tinham conhecimento de navegação de vir de lá para cá. Odres de vinho, odres de óleo, que são encontrados. A própria Pedra da Gávea, tem navios afundados lá que são protegidos pela Marinha. Isso explica porque... Isso explica porque tinha um espoleto na entrada do Templo de Salomão. O quê? É verdade. Um espoleto. Tinha uma franquia de espoleto na entrada de... Foda. Pois é, eu já não sei se tinha. Eu sei que... Tinha. Foi encontrado. O que eu posso dizer para você é o seguinte, que quando você pesquisa de uma forma intermitente, você acaba encontrando ali elas, entendeu? E realmente tem. Tem rios na Amazônia que os nomes ali, quando você lê eles no galego português, são os mesmos nomes escritos no Antigo Testamento. O rio Paruim e o rio Parvaim são os mesmos rios que são citados na Bíblia. Pô. Onde? Na Bíblia, no Antigo Testamento. Onde? Mas quais rios da Bíblia? O rio Parvaim. Foda. Entendeu? Então foram os judeus que habitavam Ratanabá, então. Não. Existia um povo que não é Ratanabá, é uma outra cidade lá que os caras escondem. Ele era um centro comercial, pô. Era um centro comercial. Cara, vamos lá, metaforicamente falando. Digamos que Deus tenha feito um jardim do Éden, perfeito. Tá? Esse jardim deveria ser enorme. Entendeu? Então, como que você faz, como que você deixa várias provas, referências de existência de um lugar e depois você simplesmente desaparece com ele? Porque o jardim deveria ser um lugar, ele deveria ser um lugar gigantesco. Ele deveria ser um lugar enorme, não deveria? Então, agora, se você pegar os minérios, se você pegar o ambiente ali olhando pelo lado do bioma, né, com os minérios, com o ouro, com a prata, qual que é o único lugar do mundo que tem a tabela periódica inteira? Qual que é? Tem uma. Ratanabá. Não, é a Amazônia, pô. É a Amazônia. Ah, tá, sim, verdade. Existem lugares na Amazônia que é protegido pelo exército, que se você entrar, você não sai. Os caras te matam lá. Entendeu? O governo esconde isso aí. Tem lugares na Amazônia que é proibido você entrar. Você não entra. Você pode ser quem for. O pessoal perguntou aqui, tu acredita que os Anunnakis, então, também estiveram lá em Ratanabá? Cara, eu não sei definir Anunnaki, entendeu? Porque o que acontece, como a Terra ela é muito antiga, pode ser que existiam povos diferenciados. Sim. Entendeu? A própria Bíblia mesmo, ela fala de anões. Tem anões na Bíblia, pô. Tem dragões na Bíblia. Tem gigantes na Bíblia. Isso é verdade. Se alguém aí já leu sobre a biblioteca de cobre que foi encontrada ali no Peru, cara, tem crânios lá que se você pegar... daquelas múmias alienígenas do Peru, né? Isso, que apareceu inclusive aparece no Indiana Jones. O Indiana Jones foi
Uma série baseada no Percy Fawcett, entendeu? Indiana Jones é baseado em fatos reais. Com certeza. Foi baseado no Percy Fawcett. E ele desapareceu aqui no Brasil, o cara sumiu na Amazônia. É verdade. Ele desapareceu na Amazônia. Mas a gente sabe, ele tá no Paraíso das Cachoeiras, lá onde caiu a casa do Up. Cara, não sei onde ele tá. Mas eu sei que alguma coisa ele encontrou. Entendeu? Alguma coisa ele encontrou. E na realidade é assim, pra fechar o assunto, cara. Mas uma coisa que eu não entendo só assim, ó. Os gigantes, eles existiam na Bíblia, beleza, tá. Aí veio o dilúvio, matou todo mundo, sobrou 8 pessoas. Daí depois Davi vai lá e enfrenta o gigante. Cara, não essa foi parte bem aí assim. me... Não, mas peraí. Acontece que a Bíblia... Ah, eles ela eram é bem editada- altos, né? Eles eram bem altos, eu acho que eles conseguiram sobreviver. Não, mas daí assim, a questão é o seguinte, quem editou a Bíblia, foi um ser humano. E o cara, Sim. ele era pró um tipo de religião. E ele queria passar um certo tipo de conhecimento, um certo tipo de instrução. Então, por óbvio, o cara vai passar aquilo que é melhor para ele. Entendeu? Então, se ele deixou de colocar algumas coisas ou colocou outras a mais, isso aí ficou a questão dele. Você não tem que olhar para a Bíblia de uma forma cega e aceitar cegamente o que está escrito lá. É sua obrigação descobrir se aquilo que está escrito lá é 100% verdade ou não. E aí a gente chega no final da conclusão e descobre que não é. Não, mas acontece que é assim, pô. Se você pegar as referências históricas, tem muita coisa lá que realmente existiu, pô. Que Mas existe Harry até Potter hoje. também. Harry Potter também tem. Não, Harry Potter eram duas pessoas, não era uma só. A questão é o seguinte, por exemplo, você está falando de gigantes. Harry Se Potter é duas você pessoas. for no Iraque, se você for no Iraque, tem uma cama de um rei chamado Og que lutou com Moisés. O cara tinha 6 metros de altura. A cama do cara tá Não é um personagem real. Tá até hoje lá no Iraque a cama do cara. O cara que Real. lutou com um personagem fictício. Ô, Kali, mas Eu ele disse que tem uma sei. cama. Kali, ele disse que tem uma cama lá, Kali. Não, provado, então. Tu quer refutar ele, Evidência pelo amor de que Deus. Uma cama prova tudo. Harry Potter. Harry Potter. O chat está enlouquecendo aqui. O chat está enlouquecendo. Aqui, Não, eu particularmente nunca encontrei ninguém aqui que falava de Ratanabá, então é muito curioso quando alguém vem e fala assim. Quando na época que saiu as notícias, até fui dar uma olhada, o que eles estavam falando? Eu vi que eles pegaram e meteram um radar lá e viram umas estruturas embaixo da terra e tal, e disseram, a gente tem que ir lá explorar e tal, e aí ficou famoso por causa disso, né? Mas a galera fez a mesma coisa com a pirâmide agora recentemente. Sim, essa da pirâmide é... Essa da pirâmide... Ô, Paulo, tu acredita nessa da pirâmide, então? Cara, qual da pirâmide você fala? Que eles descobriram mega estruturas embaixo da pirâmide. O Pato aqui, ele gosta pra caralho desse assunto. Cara, eu sei que as pirâmides elas eram usadas antigamente como ponto de navegação. Não, mas tu não viu que eles acharam eles meteram um radar lá e acharam uma super estrutura embaixo das pirâmides? Cara, a primeira coisa que tem que se perguntar é por que eles não acharam antes? Por que eles não acharam antes? Os caras estão há mais de 120 anos eles não tenham achado antes. pesquisando e não acharam antes. Você não acha meio estranho isso aí? Não, eu acho que eles não acharam antes porque eles estavam escondendo, o governo estava escondendo, claramente. Mas aí o Instituto Rockefeller tá lá desde 1800. E os caras são donos de tudo. Aí é foda. Os caras só mostram o que eles querem, cara. Eles só mostram o que eles querem. É igual a questão tecnológica, cara. A gente passou 2.900 anos eu tenho uma pergunta sem ter nada. Do dia para noite a gente tem tudo, cara. Você não acha isso estranho? É bem Eu tenho estranho. uma pergunta importante pra você. A Terra é plana ou é um globo? A Terra, ela é muito maior do que a gente imagina. Então não tem como saber se ela é plana ou se ela é um globo. Ela é convexa! Ela é claramente convexa. Com um continente perdido do lado da ponta norte dela aqui. Não, e é como o ET Bilu diz pra gente, né? Temos que, Busquem comercimento, né? Buscar comercimento, exatamente. Exatamente. Não, cara. Eu acredito que... Eu acredito não. A teoria da Terra plana, ela é baseada no livro de Enoque, né? Você sabe disso, né? Não, sabe? Não sabia. Eu infelizmente não li o livro de Enoque. Pois lê lá que vai te esclarecer muita coisa.
Tome. Mas Receba conhecimento. Recomendo a leitura, inclusive, porque é muita loucuragem. Não, o livro de Enoque é doideira. O pouco que eu ouvi dele, eu disse assim, caralho, mano. Por que tiraram... A conclusão dele é que tiraram... Deus abandonou tudo e deixou o Metatron pra cuidar das paradas. Tiraram, e tipo assim, literalmente tiraram a parte legal da Bíblia. Vamos tirar a parte legal da Bíblia, não podemos dar diversão para as pessoas. Tiraram a lore principal, que inclusive era aceito na época de Jesus, rodava lá. Sim. Chama ele aí, vai lá com a mãe, vai. Só mandando meu cachorro pra fora aqui. Aí, ele não gosta muito de Ratanabá. Então, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu vou encerrar que eu quero... eu perguntei antes ali, você falou que não sabia. Qual foi o primeiro ateu da história? Você sabe, não? Não. Não? O que significa para você o ateísmo? O que significa? Nada, é só a gente não crer. É só não crer. Não crer. Você sabia que não o primeiro acredito. ateu da história... Você sabia que o primeiro ateu da história foi Paulo? O apóstolo Paulo? Agora, você sabe por que chamavam ele de ateu? Porque a palavra ateu quer dizer aquele que não adora ou que não reconhece a Zeus. Ela no correto é dito ateus. E Paulo, quando ele chegou num determinado lugar lá, eles queriam forçar ele a acreditar em uma divindade que hoje nós chamamos por Zeus. E ele se negou a cultuar essa divindade. Então chamavam Paulo de o ateu, o ateus. Mas Paulo era crente. Eu acho que a gente tem que esclarecer uma questão aqui, que Theos é Deus em grego, né? Então, ateus é alguém que não acredita em deuses. Isso. Não, acredita em Deus. Não tem essa conexão direta. Não, a questão histórica é essa. Ele não queria adorar a Zeus. Agora, se atrofiaram o seu significado mais para frente ou não, daí já é uma questão diferente. Mas no contexto original é simplesmente aquele que não adora a Zeus. Agora, se você não crê uma divindade, daí depende também do lugar onde você está. Se você for um indiano e lá você for um ateu, você não vai acreditar nos deuses indianos. Se você estiver na China, vai ser a mesma coisa. Se estiver no Brasil, obviamente você não vai acreditar em Deus, porque 80 e poucos % da população brasileira é cristã. Inclusive, aqui, se tu falar ateus, tu vai estar invocando o nosso Deus, que é ateus. O Deus ateus. Ou não está invocando nada, né? Não sei. Só porque ele não existe, ele é nada? Você falou ateus algumas vezes, então talvez você esteja invocando. Olha aí, pois é. Mas o ateísmo é igual o seu corte de cabelo aí, né? Ele não existe, né? Ele é uma... Como é que eu vou dizer para você? Ele é uma forma, um subterfúgio das pessoas escaparem. Eu queria fazer um alerta. Frustração. É simplesmente isso. Fazer um alerta que ateus não gostam quando zoam calvos. Ele manda ursas até. É verdade. Não, ele não manda urso, ele manda assassino mesmo. Ele contrata os assassinos que ficam na tua cidade aí, uns jagunços aí, 5 conto cada um, e ele... Ateus é bandido, Ateus não manda urso, ele manda matador mesmo. Ele é ruim, ele é ruim. Valeu, Paulo, um abraço! Falou! Gente, sigam o Kali. Ele faz vídeos muito bons sobre teologia. Vocês querem saber sobre teologia? Vocês querem saber sobre textos bíblicos, sobre raiz dos textos bíblicos e tal? Sigam ele aqui, ele faz uns vídeos muito bons, tá? Por favor, gente, me segue lá. E eu tô com uma série recente que é Passagens Bíblicas Absurdas, que é exatamente trazendo esses textos que não fazem sentido nenhum ou que se contradizem na Bíblia, para esclarecer e mostrar para as pessoas que a Bíblia não é esse livro completamente perfeitinho, inspirado por Deus, e que tem muita coisa ali que não dá pra gente levar a sério. É isso aí. Top, obrigado, cara, um abraço. Até mais. Valeu. Tchau. Tá aí, batemos mais uma do bingo, não do bingo dos ateus, mas do bingo dessas lives, que é ter alguém que acredita em Ratanabá aqui. Delícia demais, 274 bilhões de anos do nosso universo, tá? Porque o dinossauro mais antigo comprava isso, porque ele tem 233 milhões de anos. Os melhores argumentos. O Ratanabá me pegou muito, cara.
Aí eu desisti. Ali eu desisti, né? Ali eu disse, foda-se também aqui. Foi-se o boi com as cordas e tudo. O Elder do Dois Pilos disse a live tá por entretenimento. Elder, novo membro do canal, cola lá no Zap Zapson do canal. Membros apoiadores do canal podem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Então, se você quer participar, se inscreva aqui no canal. Seja membro no canal lá no YouTube. Pode se inscrever aqui direto pelo TikTok também, né? Inscrição no TikTok. Mas também você pode nos seguir, deixar like na live, compartilhar a live aqui no YouTube. Tanto faz. Estamos nas nossas duas redes. Larissa também, que virou membro, vem lá pro grupo de WhatsApp. E vamos continuar, né? Temos mais pessoas para conversar, mais lugares a ir, mais Ratanabás para conhecer. Pois é, ele invalidou o ET Bilu, acho chato, né? A Terra Convexa também, ele se fez de louco ali, mas a Terra Convexa... Cara, se tu acredita em Ratanabá, tu precisa acreditar na Terra Convexa, não tem como... Uma coisa não é desassociada da outra. Inclusive, recomendo a vocês, tem uma live maravilhosa nossa, de 1 ano atrás, onde a gente assistiu todo o documentário da Terra Convexa. E esse vídeo, porque por algum motivo, agora não tá mais, mas por algum motivo o documentário da Terra Convexa tava em Shadowban no YouTube. Então o nosso vídeo era o primeiro vídeo que aparecia quando tu pesquisava Terra Convexa. E foi bem quando aquele doido foi lá no Monarch Talks, aquele ator da Globo, e foi falar de Ratanabá. Então o nosso vídeo estourou. Fez muito view no YouTube. Não, ele disse que a Terra tem 274 bilhões de anos, Clovin. A Terra tem 274 bilhões de anos.